bom dia, paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos e irmãs, amigos, amigas, ouvintes da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um nesta manhã. Que o Senhor Jesus possa resplandecer sobre você e sobre a nossa vida o sol da justiça todos os dias. Você está feliz? Eu estou feliz. Porque mais um dia o Senhor, pela tua misericórdia, me ortogou de estar de pé, para a glória do nome dele. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele é fiel. E se você está aí e eu estou aqui, que a misericórdia dele se renovou mais uma vez na nossa vida. Sejamos gratos ao Senhor por isso, porque Deus, ele é fiel, ele é muito fiel. Amém? Então hoje começa mais um Manhã com Deus, o último, a parte, já foi 4, acho que é a parte 5 do meu testemunho, e aqui eu quero resumir o máximo para que cabe aqui. Acho que é isso mesmo, parte 5. Porque é muito grande, né? Eu já fui em rádios, já fui em televisão contar o meu testemunho, e eu falo com os irmãos, aonde eu contei, foi tudo para a glória de Deus. Pessoas ficaram impactadas. Já fiz programas de rádio junto com os irmãos, aonde pessoas estavam para suicidar, para desistir da vida. E a minha vida com Deus ali, o Senhor na frente, brilhando como sempre. Pessoas ligavam e falavam, eu precisava ouvir isso. Então, irmãos, é muito importante você tirar o teu tempo para Deus. Você tirar e fazer a sua manhã, uma manhã com o Todo-Poderoso, com aquele que está contigo, sem desfalecer um tempo todo com você, porque ele é Deus. Eu costumo dizer que os teus parentes, os teus filhos, se você tiver os teus amigos, os teus entes queridos, irão com você até um certo lugar, mas não ficarão com você quando você descer a sepultura. Ficarão com você até um período, mas depois eles se lamentarão, chorarão, mas aquele que vai com você depois dali é a esse que você tem que prestar culto todos os dias da sua vida. E quando eu digo prestar culto, não é ir no templo, adorar o Senhor só no templo. Você tem que ser o templo a qual o Senhor habita, a qual ele tem prazer em falar com você. É muito gostoso, irmãos. É muito gostoso, irmãs, a gente ser amiga do Senhor. Ser serva de Deus é muito mais. Ser amiga é muito mais do que ser serva de Deus. Servir a Deus é uma coisa grandiosa. Mas o Senhor precisa de nós para servir Ele, se Ele é dono de tudo. Então que nós sejamos amigos dele, porque amigo de Deus é diferente. Quando você é amigo de Deus, você compra uma guerra com o mundo espiritual, mas sabendo que aquele que está com você é fiel para te livrar de todas as guerras, de todas as batalhas que vêm sobre a tua vida. Como eu ouvi ontem, isso mexeu muito comigo, sobre a guerra, sobre as 3 tempestades. Tem a tempestade que é a tempestade normal do dia a dia, que acontece comigo e com você. A tempestade que você provoca. E a tempestade que é satânica, é do maligno. Isso mexeu muito comigo. E em todas essas, a verdade é que independente das 3 tempestades que o homem e a mulher vive, o Senhor está no meio dela. O Senhor está no meio da tormenta. O Senhor abre um caminho no meio da tempestade. Então vale a pena ser amigo desse Deus. Vale a pena servir ao Senhor com equidade, inteiramente a Ele. Porque sem Ele nós não somos nada. Você pode rodar o mundo inteiro, o mundo ficará vazio sem Cristo. Ele é o nosso preenchimento.
Espírito Santo Consolador é a nossa verdade, o nosso preenchimento para a vida inteira. Aprenda isso. Aprenda isso. E, irmãos, eu quero entrar aqui na palavra. Antes eu quero pedir, o like de vocês, a compartilhação. Compartilhe o máximo que vocês puderem. Espalhem o Evangelho do Senhor. Espalhem esse testemunho para honra e glória do nome do Senhor. Não é minha glória, quem tem que brilhar é Cristo. Dê o teu like, se inscreva. É muito maravilhoso saber que o canal está crescendo para a glória de Deus. Tem poucos inscritos. Eu não estou importando com os inscritos, eu estou importando com a qualidade, não com a quantidade. Mas quanto mais qualidade de pessoas tiver, melhor é, porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é válido para continuar sendo passado para as pessoas. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que tem acompanhado, está comigo até aqui. Quando puderem, quiserem, me falem de onde vocês estão vendo esse vídeo. Tem um irmãozinho aí que fala que é de Florianópolis, tinha um outro que falou, mas não falou mais. Tem pessoas, assistindo para a glória de Deus, e eu fico muito feliz com isso, porque eu sei que o Evangelho do Senhor ele está sendo pregado a toda criatura. E hoje, fechando a mensagem, fechando o meu testemunho, eu vou ler João 8:32. Mas eu vou começar hoje lendo do 31, que diz assim: os escravos e os livres. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. E eles responderam: nós somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você disse que ficaremos livres? Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho os libertar, vós serão de fato livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, porém estão tentando me matar porque não aceitam os meus ensinamentos. Eu falo das coisas que o meu pai me mostrou, mas vocês fazem o que aprenderam com o pai de vocês. O nosso pai é Abraão, responderam eles. Se vocês fossem de fato filhos de Abraão, fariam o que ele fez. Aleluias. Hoje eu coloquei até aqui, do João 8 até o 39, para ser mais claro sobre quando fala da escravidão, dos escravos e dos livres. Um debate aí dos fariseus aí, que não aceitavam que Jesus estava dizendo que eles eram escravos. Como que eu sou escrava? Mas todos nós que não fazemos a vontade do Senhor, nós somos escravos sim. Nós somos livres quando nós aprendemos, somos discípulos de Jesus. Nós aprendemos com um rabi, com um professor que é Jesus. Quando nós aceitamos ser discipulado pelo maior mestre dessa face da terra, e não existirá outro. E o que eu vou entrar no meu testemunho, que no último vídeo eu falei que Deus usou a missionária Sandra. Eu agradeço as orações porque Deus está fazendo a obra. Ela está com um tumor na garganta e está sentindo muita dor, irmãos. E ela chama Sandra, eu não lembro mais o nome todo, mas é missionária Sandra. Mas vocês falando missionária Sandra, Deus vai alcançar a vida dela. E foi ela que me levou para Jesus, foi ela que me ganhou para Jesus. E o último vídeo eu perguntei se você tem feito isso, se você tem abraçado o morador de rua, se você tem abraçado a prostituta, o traficante, o usuário, porque Deus veio para aqueles que estão perdidos. Deus veio para aqueles que estão escravos, mas para fazer deles livres, assim como foi a minha vida.
Eu estava na escravidão de Satanás, eu estava na escuridão, eu estava nas trevas, mas eu achava que eu era livre pelas coisas que eu fazia. Eu achava que eu estava fazendo a coisa certa. Até que um dia o Senhor, como eu já contei no vídeo anterior, para entender a história tem que assistir Testemunho parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4. Esse é o parte 5 e é o final que eu vou resumir aqui. E Deus me pegou ali. Eu falo que foi um diazepam de Jesus, quando eu estava para fazer coisas horríveis. E o Senhor, Ele foi misericordioso na minha vida ali, porque eu já tinha esquecido até quem era Deus. Aliás, eu nem sabia quem Ele era. Eu estava como Jó, eu só ouvia falar de Deus, mas eu não sabia. Eu nunca tinha sentido, eu nunca tinha tido uma experiência com Deus. Uma experiência a qual não existe um remédio de tarja preta nessa face da terra, que quando um servo, uma serva de Deus te abraça, a sensação que você sente é uma sensação de consolo, de paz, é uma paz que eu não sei explicar. Mas eu posso te dizer, eu passei por isso e eu sei o que eu estou falando. É mais do que um remédio para te tranquilizar. Creio eu que é muito mais do que os entorpecentes que às vezes os usuários aí têm usado. Eu não sei, porque eu nunca usei e peço ao Senhor que eu nunca passe por isso, porque eu vejo a tristeza que é. Tenho na família, é muito triste isso. Quem não passa por isso são as tempestades normais que eu aprendi que o ser humano passa. Não é só eu, mas tem muita gente passando por isso. Mas nós temos que apresentar este Jesus para essas pessoas, assim como Ele foi apresentado para mim. Nós temos que ter a paciência de jejuar por aquela alma. Nós temos que ter a paciência de ensinar ela o caminho, porque foi assim que eu aprendi. A missionária Sandra, mas também sabendo que mexer com o mundo espiritual, você está mexendo com treva. Você está tirando alguém do fundo do ninho dele, como se você enfiasse a mão dentro de um buraco cheio de cobra e tirando a pessoa para ser liberto. Então você sabe que no mundo espiritual você vai mexer. Então se prepare, se consagre, mas faça. Seja amigo de Deus, ainda que o mundo te apedreje, ainda que o mundo vire as costas para você. Você tem que entender que Deus não vai virar as costas para você. Você é do Senhor. Não temas, não temas. E quando ela me abraçou e eu falei para ela, mas não existe, ela falou, deixa eu orar por você, e que ela orou pela minha vida, que ela começou a pagar um preço pela minha vida. E eu sei que Deus ali, Ele começou a fazer uma diferença, um reboliço, porque aquilo mexeu comigo, eu não fui mais a mesma. Se demorou aí, isso foi no mediado de 2006, setembro de 2006, não me lembro a data certa. E um dia eu falei pra ela assim, Dona Sandra, ela me convidou para ir na igreja para assistir um culto com ela, e eu não sabia como que era assim o culto lá, né? E eu fiquei assim pensando, falei, mas será que eu vou ter que ir para Jesus? E era aquela coisa dentro da gente, aquela luta interior, né? Mas eu creio que ali ela já tinha pregoado um jejum sobre a minha vida. E um dia eu senti no meu coração, ela me chamava e falou, não, um dia eu vou. Eu falei com ela um dia, eu falei assim, eu vou na igreja, hoje eu quero assistir um culto. Ela falou, pois eu vou estar num lugar seu, vai estar separado do meu lado. Não esqueça como se fosse hoje. Aleluias, louvado seja Deus. Quando eu cheguei na igreja, empurrando o carrinho, eu tinha um filho, tinha a menina maiorzinha e tinha o segundo filho. Empurrando o carrinho, ele estava com 1 aninho e pouco, para quase 2 anos. Não, ele já estava com quase 2 anos. Empurrando o carrinho, e aí cheguei e o meu lugar estava lá, sentado lá,
na beiradinha, coloquei o carrinho de lado, ele dormindo. E ali a pregação tava, aqueles louvor, aquelas coisas. Eu não entendia o mistério, não entendia aquele povo. Tudo pra mim ali era assustador, porque nas igrejas que eu já fui, resumindo, eu aceitei Jesus 7 vezes. E quando os outros me davam a paz do Senhor, eu espírita, eu falava, nossa, o que minha família não vai falar? Eu queria a bênção, mas não queria o dono da bênção. Quando a barriga doía, no ditado do mundo popular, né? Aí eu corria para a igreja, eu queria, ali eu sentia paz, eu ia para a Igreja Universal, eu ia para a Assembleia, eu queria ouvir algo, mas nunca firmei porque eu era espírita e a minha mãe não deixava, e meu avô que também falava, não, deixa ela aí, mas ela não pode envolver. E a minha mãe, por medo deles, porque eles ameaçavam muito que ia me deixar louca, que ia me matar, a minha mãe tinha muito receio de eu virar crente. E aí não era também a vontade dela, né? Mas não era também culpa dela. Mas hoje, para honra e glória do Senhor, ela está mais crente do que eu. Não que eu não seja crente, maneira de dizer. Mulher fervorosa. Paguei também um alto preço pela vida dela. Aliás, o preço maior Jesus pagou. Mas eu me dispus pela vida da minha família. E eu vi o reboliço que Deus fez. Então, irmãos, vale a pena, porque cada oração tua Deus ouve. Cada joelho teu, cada lágrima tua, o Senhor Ele colhe. E no momento certo você vai colher o teu plantio. Aleluia. E voltando para o testemunho, eu comecei aí e eu vi aquele povo louvando, aquele povo entrando no mistério. Eu falava, estou no centro de macumba, eu não quero isso aqui. Mas nesse dia o pastor, usado por Deus, pastor Geraldo Magela, que foi o meu primeiro pastor, agora eu me batizei lá, nasci nessa igreja, na época era Igreja Pentecostal Caminhando para Jerusalém. Lembrei agora, Igreja Pentecostal Caminhando para Jerusalém. Hoje, né, fez a divisão de igrejas e hoje ela é a Assembleia de Deus da Restauração. Mas eu nasci na Igreja Pentecostal Caminhando para Jerusalém, onde o pastor Geraldo Magela foi não só um pastor naquela época, mas foi um amigo, foi um pastor que ele deu a vida por mim. E se ele não tivesse feito isso, eu de repente eu não estaria aqui hoje, porque eu tive uma bagagem. Então a bagagem ela é muito importante para a vida do ser humano com Deus. E eu tive uma bagagem de crente no começo. Eu tive um pastor que cuidou realmente da sua ovelha. Nessa época, eu não tenho o que falar. E ali, irmãos, eu não queria ir mais. E a minha mãe já de olho que eu estava indo na igreja. Mas só que quando chegavam os dias de culto, meu coração bradava e eu queria ir para a igreja. Eu queria voltar, eu queria assistir culto. Eu não entendia aquela sede que dava em mim. E quando era no dia do culto, eu tava pegando meu filho de novo, levando, e aí isso minha mãe já tava fazendo a cabeça da minha filha pra não ir, que eu tava ficando doida, que eu tava querendo servir a outro Deus, mas eu não ouvia ninguém e eu ia. Só que eu chegava em casa e falava, mãe, parece que eu tô no centro espírita, o povo pula, o povo... Eu não entendia que é esse mover de Deus. E isso durou 2 meses pra mim ir pra Cristo. E eu fui indo, irmãos. Até que um dia eu ouvi uma voz que disse pra mim assim, hoje você vai me aceitar como o único e salvador da tua vida. Eu olhei para os lados, não tinha ninguém. Ninguém falou comigo. E eu falei, hoje eu vou aceitar Jesus. E indo, nessa época eu usava 4 brincos. Não que eu seja contra brincos, até porque eu uso brinco. 4 brincos. Eu não sabia me vestir. Eu usava roupa, os shorts curtinhos, as calças tinham que ser tudo retalhada até em cima, como eu já disse nos vídeos anteriores. Se não fosse para chamar a atenção de homem, para mim eu não ficaria de pé. Era bracelete, era pulseira até aqui, era anéis nos dedos, tudo, era aquela coisa assim, maquiagem era muito excessiva, eu não sabia passar maquiagem, parecia mais um patati patatá. Sério, irmãos. Então, eu falo com vocês que Deus ele vem e trabalha. Eu quero resumir o máximo. Resumindo, eu fui para a igreja, parecia um chocalho de cobra. Fui para a igreja, chegando lá,
eu com aquilo no coração, mas vendo aqueles louvor, porque Deus ele foi trabalhando, à medida que eu ia, Deus foi trabalhando, e eu ouvindo aqueles louvor, e eu falei assim, coisa linda. Eu comecei a me envolver, eu sentia Deus, eu falava pra ela, eu tô vendo Deus passear, eu tô vendo os anjos, e eu falava com ela, ela falou, isso é normal, fecha os olhos, se entrega. Eu comecei a me entregar verdadeiramente a Deus, e começou a se cumprir o João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no 36 diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente você será livre. E naquele dia, eu esperando que o pastor fizesse o apelo na igreja é muito importante, não esqueçam disso, líderes, pastores, porque tem pessoas sedentas ali esperando já ouvir a palavra e esperando o momento para aceitar. E quando o pastor deu a bênção apostólica em espírito, porque Deus ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele sabe todas as coisas. Em espírito eu falei, mas o Senhor não falou para mim aceitar o Senhor, mas já deu a bênção. O pastor que estava conectado com Deus, porque a Bíblia é clara em dizer que tudo que é ligado na terra é ligado no céu, ele se consertou e falou, pera, tem alguém que quer aceitar Jesus? Eu não esperei nem ele terminar, eu já corri lá para frente, ajoelhei e me entreguei para o Pai mais lindo da minha vida, para aquele que está comigo todos os dias, porque eu me sentia órfão por não ter pai, eu me sentia órfão, carente por não ter um pai carnal. E ali eu descobri que eu tinha um pai que não era carnal, mas o que ele me dava era tudo o que eu precisava. Eu já invocava ele desde criança, mas eu só ouvia falar, eu não sabia como que era esse pai. E hoje eu estou aqui falando com vocês, é muito gostoso você saber em quem você confiar. Hoje eu bato meu joelho, eu vou pro quarto, eu entrego para ele, falo com ele, falo pai, eu converso com ele assim, paizinho. Tem situações que já teve, que vai ser para outro dia, que eu já sentei assim e falei, paizinho, olha isso, de conversar com ele, chamar ele para uma conversa. E aqui agradecer, porque Deus ele é Deus de gratidão, e falar obrigado, porque eu sei que o Senhor já fez. Obrigado, Pai, porque tudo tem que ser para a glória dele, irmãos. E antes de eu aceitar Jesus, voltando um pouco aqui, no primeiro dia que eu fui, não posso deixar isso para trás, porque o Espírito Santo me faz lembrar que eu fui, o pastor mandou me chamar lá na frente, e ele falou, Deus tomou ele, e ele falou que tinha uma obra sobre a minha vida, mas que meu nariz era muito em pé, que ele ia fazer eu descer, que ele ia fazer eu ia arrastar meu nariz no pó, mas que eu ia saber quem era Deus. E eu olhei para ele, porque eu era realmente muito arrogante, falei, quem é esse pastor para falar comigo desse jeito? Mas ele falou, mas eu tenho uma obra contigo, eu não abro mão. Tu és minha escolhida, mas primeiro tu passarás, tu és de nariz altivo, e eu vou esfregar o teu nariz. Pensa, irmãos. Pensa como o Senhor fez. O Senhor me fez passear lá em Deuteronômio 8. Depois vocês vão lá em Deuteronômio 8. Quando a pessoa desobedece, quando a pessoa, sai da presença ou não conhece a presença. Deuteronômio 8 é para estes. É forte essa palavra. E eu falei, quem é esse pastor para chegar o dedo no meu nariz e falar essas coisas? E eu olhei para ele com tanta raiva, não sabendo que era o meu pai cuidando de mim. Mas só que não, igual como eu falei, chegava os dias e eu queria estar ali presente, para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que não desistiu da minha vida, como não desiste da sua, como não desiste dos teus. Não desiste do teu esposo, não desiste dos teus filhos, não desiste dos teus netos, não desiste da tua mãe, do teu pai, do teu familiar, dos teus amigos. Não desiste. O nosso Pai, quando Ele tem uma obra, Ele não desiste. E você, como filho dEle, por adoção, não desista dos teus. Lute enquanto a vida, a esperança. Lute até a última gota que você não aguenta mais, porque quando você luta e não aguenta mais,
Quando você fala, pai, eu já não aguento mais, eu falo que a nossa prova, a nossa luta, é igual a dor do parto, para quem é mãe sabe disso. Quando você diz, eu não aguento mais, é a hora que a felicidade está chegando, porque a felicidade da mãe é ver o rosto da criança. Então a luta não é para sempre, a provação não é para sempre, um dia ela vai passar, mas não desista. Porque através da nossa luta, através da tribulação, é que vem a paciência, que vem a perseverança de buscar mais em Deus. Se nós não temos muita luta e ficamos de braço cruzado, imediatamente nós paramos até de jejuar, até de buscar, porque está tudo bom. Não sabendo que o inimigo não parou. Então nós não podemos parar, irmãos, mesmo que está cessado as guerras, porque aqui não é o nosso descanso é lá em cima, é lá em cima. O nosso descanso é na morada celestial. Então, irmãos, tirem isso como lição. Não vamos descansar aqui. Aqui nós estamos no tempo de guerra. Como dizia a pastora Ludmila Feber, em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Porque o escape, o descanso, a cura e a recompensa, ela vem sem demora, mas demorou muitos anos. Mas para Deus o relógio dele é diferente do nosso. Para nós está demorando, mas ele está caprichando, porque quando ele fizer, ele vai fazer algo que o inimigo não vai entender, mas o que é dele, ele não abre mão. E ali eu aceitei Jesus, me rendi ao Todo-Poderoso e comecei a mudar. E eu falei para ela assim, mas Sandra, eu não consigo usar, porque ela tinha usos e costumes. Eu não consigo. E ela falou, deixa que o Espírito Santo de Deus vai trabalhar. Irmãos, Deus foi trabalhando de uma forma que na época eu tinha tanta roupa culta que dava vergonha. E eu joguei tudo fora. E na loja eu comprei 2 saias, uma verde e uma preta. Era uma verde no corpo e a preta no arame. Era a preta no corpo e a verde no arame. E um dia eu bati o joelho e falei, Senhor, me reforma meu guarda-roupa. Eu tô sem roupa, eu fiquei sem roupa nenhuma pra vestir, irmãos. Isso é fé. Eu tirei tudo lá de dentro. E o Senhor renovou meu guarda-roupa. O Senhor usou uma irmã que hoje não encontra mais no nosso meio, no ministério da igreja do pastor Magela. Ela perguntou se eu não importava, porque ela era boa de condições. E ela falou assim, eu vou reformar o meu guarda-roupa. E eu vejo que você está chegando agora na igreja, cada roupa, coisa mais linda, irmãos, cada sapato que eu podia escolher para ir para o culto do Senhor, a coisa mais linda do mundo. Não estou aqui para pregar uso e costume. Eu falo que eu vim de uma igreja onde não podia usar nada, mas Deus me colocou lá para que hoje, se eu usar um brinquinho, se eu usar um batom leve, se eu usar uma maquiagem leve, eu saber que eu posso fazer isso sem precisar ser vulgar. O Senhor me levou lá para me mostrar que eu não sabia vestir e que eu tinha que ter reverência a Ele, de olhar no espelho e ver se eu estava bem para ir para a casa dele. Porque aí eu soube me controlar. O Senhor não me levou lá para castigar. Tanto que hoje lá não tem mais isso, uso e costume. Muitas continuaram. Mas muitos continuaram com as suas vestes, com seus usos e costume, outras pessoas não. E eu falo que é você e Deus. É você e o Pai. Você sabe até onde você pode ir. Você sabe, quando você tem o Espírito Santo, ele vai te incomodar sobre a roupa que não é para você vestir. Uma coisa eu digo, seu corpo é templo do Espírito Santo. Não é um corpo para ser cobiçado por outros homens. Quantas mulheres casadas fazem isso? Eu não estou aqui para julgar ninguém, só estou te dando uma alerta. O meu corpo e o teu corpo não é seu. Ele é de Deus. Mas ele vai virar pó, mas enquanto está aqui, tem um espírito habitando dentro dele. Tem uma alma habitando dentro dela. E nada é teu, porque a alma quem fez foi Deus. O corpo quem fez, quem projetou com as mãos foi Ele. O espírito quem deu o fôlego de vida foi Ele que soprou sobre as nossas narinas. Então nós não temos nada. Então nós temos que ter zelo sim. Desde aqui, porque aqui é preparação. Teremos um corpo incorruptível, porque esse corpo é carne pecaminosa e o pecado não vai entrar no céu. Teremos um corpo incorruptível, mas enquanto não temos esse corpo incorruptível e estamos aqui
sobre a face da terra, nós temos que ter reverência com o nosso corpo. Esses dias eu assistindo um vídeo que eu quero terminar de ver, falei, meu Deus, nós mesmos provocamos o suicídio sobre a nossa vida quando nós fazemos algo para atracar o nosso corpo. E não é isso que Deus quer. Aí irmãos, morreu muito novo, será que foi Deus que levou? Ou foi nós que caçamos com as mãos, como ontem eu estava ouvindo sobre as tempestades? Tem tempestades que nós provocamos com as mãos. Tem enfermidade que nós provocamos com as mãos. Tem coisas naturais, mas tem coisas que você provoca. E tem as que o demônio está literalmente fazendo tudo. Então nós temos que ter esse discernimento do natural, do que você provoca e do que é o inimigo. Mas que o mundo espiritual é mais real do que o carnal, isso é. E resumindo a história, ali Deus começou a caminhar comigo. Em outros vídeos eu falo mais, mas o Senhor me mostrou o deserto, falou comigo que estava me separando do meio da poeira e da fumaça. O Senhor entrou comigo no sonho, me mostrou como esse mundo é sujo para Ele e que Ele estava me separando. Se eu queria separar, Ele me perguntou, porque o Senhor, Ele poderia falar, não, eu disse não. Ele falou, você quer? Ele pergunta para mim e para você, você quer? E naquela época eu falei, eu quero. Ele falou, hoje te separo no meio da poeira da fumaça. Ele dizia que as pessoas não procuram Ele, que as pessoas não dão ouvido, que estão preocupadas com o bem-estar. E eu vi, realmente, ele ainda falava, muitos correm para um lado para o outro, sem entender o que é a verdadeira vida. A verdadeira vida está em Deus, está em Jesus, está em um Espírito Santo. Não tem outra vida, não tem outro caminho a não ser o caminho de Deus. Não existe, o resto é ilusão e vai ficar tudo aqui, irmãos. E nesse resumo que eu estou contando, muito resumo dos resumos, o Senhor trabalhou ali comigo. Eu orava de madrugada, eu levantava às 5 horas da manhã, ia para a igreja com a missionária Sandra, a gente subia monte, descia monte, pagava preço ali, era vigília, e eu ali alicerçando na palavra do Senhor, debatendo com o inimigo, sendo liberta. Foi uma dificuldade para a liberdade vir, porque o inimigo não me queria perder de espécie nenhuma. Foi um processo de libertação muito doloroso dentro da igreja. Eu ia para a igreja, eu fumava, eu punha um cigarro dentro da Bíblia, saía de lá de dentro. Então não pare de ir para a igreja porque você está fumando. Só peço o Senhor para arrancar. E eu punha um cigarro na Bíblia Sagrada. Quando saía de lá, irmã Paula, você é louco, mas eu não entendia. Mas o Senhor conhecia meu coração, porque quem te conhece por dentro é Deus. Saindo de lá, eu colocava o cigarro na boca. Eu estava em processo de libertação. Um dia eu fui comer um cachorro quente. E quando eu abro a Bíblia, que eu vi aquele cigarro ali, e eu com a Bíblia, eu fiquei com vergonha do dono do cachorro quente, do hot dog, não sei como que cada cidade fala. E eu fiquei assim, mas como que eu vou para a igreja, vou pôr um cigarro aqui, agora o homem está olhando eu com a Bíblia e com um cigarro, meu Deus, que vergonha. Ou seja, o Espírito Santo já começou a trabalhar aí. Então nós temos que ser sensíveis ao Espírito Santo o tempo todo, porque Ele dá sinais. E eu parei, só que para mim parar de fumar não foi uma coisa muito fácil. O meu filho teve um bronquite asmático, quase morreu. Eu quase perdi ele. A ponto dele parar no hospital. Eu estou resumindo porque é muito grande. Mas Deus tem o teu trabalho no meio da tormenta. E o Senhor, Ele abre caminho no meio da tormenta. Ele abre o caminho no meio da tormenta. Isso eu fiquei marcado, isso para mim. E para que eu parasse, Deus permitiu esse bronquite asmático bem pesado na vida do meu filho, do segundo filho, que se chama Arthur. Eu tenho 3 filhos. O primeiro é Luana, minha primogênita. O Arthur é o segundo. E Elias Gabriel é o terceiro, para a glória de Deus. E cada um eu tenho um testemunho. Mas Deus, Ele é fiel e no decorrer um dia o Senhor me ortoga a contar. O testemunho de Elias, então, meu Deus, o testemunho de Elias é maravilhoso, desse último filho, que eu vi Deus literalmente na minha vida o tempo todo, porque quando ele veio eu já estava na presença de Deus. Então ele foi promessa do Senhor. Irmãos, e isso é um testemunho que vai valer para quem não é, quem quer engravidar e não sabe.
como que Deus trabalha, como que a Bíblia ela é mais viva do que você pensa. Elias é um testemunho. Eu ainda vou tirar um dia que o Senhor vai me otorgar para contar o testemunho sobre o meu filho Elias Gabriel, que hoje está com 13 anos, já faz 14 anos, para a glória de Deus. Deus é lindo, irmãos. Então, se você tem um sonho, não desanima não. Eu não tinha sonho mais de ter filho, porque eu já tinha 2. Mas, quando Deus tem uma promessa, Ele cumpre. E assim foi, porque a gravidez do Elias foi a gravidez mais sobrenatural que um ser humano poderia ter. Só para te dar uma paleta, uma mulher que não tinha hormônio no corpo, uma mulher que não tinha condições para engravidar porque tinha vários miomas dentro do útero, uma mulher que não tinha, ela bebia remédio para hormônio porque ela não tinha hipotiroidismo e eu não tinha condições nenhuma para ter filho. Resumindo, Elias nasce de parto cesárea. Isso eu estou resumindo o resumo dos resumos. E quando ele nasce com 7 nós no pescoço amarrado, se ele nasce parto normal, ele tinha morrido. E os médicos não entenderam como, e os nós escutaram desatando como que essa criança estava viva dentro do meu ventre. Um dia eu contarei esse testemunho para um grande Senhor. Amém? Mas aqui não terminando, para terminar esse testemunho, eu falo que nós não devemos desistir. Então Deus, Ele trabalhou, Ele foi trabalhando. E para que eu parasse de fumar, eu tive que fazer um voto, porque o médico falou, ou é a vida sua, ou é a vida do seu filho, ou o cigarro, você escolhe o vício, ou o teu filho. E o vício para mim era tão grande, porque eu fumei por 7 anos da minha vida, mas era um vício que eu ficava desesperada se eu não fumasse. Eu fumei, eu bebi, eu prostituí, como eu já falei. Eu vim de lá. Irmãos, eu lembro que eu bati o meu joelho num banquinho simples, naquela casa humilde a qual o Senhor me colocou para rastejar mesmo. E eu falei, Senhor, eu prefiro a vida do meu filho e eu entrego o vício do cigarro nas tuas mãos, segura nas minhas mãos. Mas eu entrego o vício do cigarro nas tuas mãos, mas cura meu filho do bronquite. E isso, irmãos, Deus fez. Deus ouviu a minha oração. Parei de fumar, sem vontade nenhuma, porque toda vez que eu parava eu voltava. Sem vontade nenhuma, porque Deus tirou, eu falei, segura nas minhas mãos, porque sozinha eu não dou conta. E até hoje o Senhor segura. Hoje podem fumar o tanto que quiser, pode fazer o que quiser, eu sinto nojo. Porque o Senhor, quando Ele te liberta verdadeiramente, você sente nojo das coisas que você fazia lá no mundo. Se você ainda tem um desejo, você não está liberto. Ah, mas a carne grita, não, porque quando você está liberto, não tem desejo. Você não pode dar espaço para a carne, mas o cigarro foi algo que Deus arrancou com as mãos. Falou, acabou. E nunca mais, irmãos, eu coloquei. Eu fumava cigarro de papel, cigarro de palha, feito com fumo, aquela coisa caseira, porque eu vim de Minas, eu sou mineira. E assim, era algo impossível para mim de conseguir. Mas para honra e glória do Senhor, eu me livrei. E o meu filho foi curado do bronquite. Isso é um resumo, porque foi um processo para ele ser curado. Longo. Por isso que eu falo que cada um tem um testemunho. Foi um processo longo para ele ser curado, porque o inimigo lutou de todas as forças. E hoje eu peço que, em nome de Jesus, orem pela vida do meu filho Arthur. Porque um dia eu paguei fiz um voto por ele. E cumpro até hoje, vou cumprir até o último dia da minha vida. Não porque eu fiz o voto, porque eu fiz um voto com o Pai. Eu trato de cumprir e Ele não me deixa sentir falta de nada. E eu não tenho vontade de nada, eu tenho nojo. Mas hoje, infelizmente, o meu filho, ele veio se a viciar, né? E
E o inimigo, ele tem as maneiras de trabalhar, mas Deus tem as suas maneiras de trabalhar na tormenta. Mas eu não deixo de seguir o meu Jesus, eu não deixo de seguir o Evangelho, porque quem me fez, quem me otorgou, quem me colocou de pé foi Ele. E eu tenho fé que assim como Deus libertou a minha filha, que ficou afastada há 8 anos dos caminhos do Senhor, mas através de jejum, de oração minha, da minha mãe, de muitas pessoas, pagando um alto preço pela vida dela. Lógico que o maior preço que pagou foi Jesus, mas eu falo na maneira de jejuar, de buscar, de orar. Ontem eu recebi a mensagem dela, que ela voltou chorando para Jesus, ligou para o meu esposo, chorando para Jesus, para a glória de Deus. Vale a pena servir esse Deus, vale a pena servir o Todo-Poderoso. E assim como Deus libertou ela, voltou ela para os caminhos do Senhor, assim eu tenho certeza que Deus fará pela vida do meu filho Arthur, que foi um baterista, e ele é um baterista para a glória de Deus. Assim Deus fará na vida do teu filho, da tua filha, do teu neto, da tua neta. Não desista. Não desista dos teus, porque o Senhor não desistiu de mim. Eu tinha tudo para me perder. Imagina você olhar para o céu e falar: o Senhor não existe. Você desafiar um Deus que fez tudo, mas pela tua misericórdia Ele sabia que eu não estava na minha sã consciência, pelo desespero. Porque se você acompanhar o testemunho do capítulo 1, e eu resumi muito no testemunho parte 1, você vai entender o que eu estou falando nesse parte 5. Irmãos, é muito lindo. E o Senhor trabalhou, e o Senhor fez, e continua fazendo, e continuará fazendo até depois, porque a nossa meta estamos aqui para ser preparados, ser aprovados, para que naquele grande dia, quando nós encontrar com Ele nos ares, nós subir, sentar na mesa, cear com Ele, ver as marcas dele nas mãos, aleluias. Vê Isaías, vê Ezequiel, vê Daniel, vê Jeremias, vê Abraão, Sara, Rebeca. Oh meu Deus! Vê os grandes líderes, os grandes profetas do Senhor, as profetisas, Moisés, Miriam, aleluias. É muito sério, irmãos. E é essa a preparação que nós estamos tendo para encontrar com o Senhor. Então, vale a pena servir a Deus. Vale a pena ir para os caminhos do Senhor e continuar perseverando firme. Vale a pena. Não desista dos teus. Nós estamos sendo preparados para subir, para ter um corpo incorruptível diante do Senhor, para morar com Ele, porque a morada já está preparada para os teus. Está muito perto a vinda de Cristo. O Senhor me tirou do lamaçal do mais pecado, do mais profundo abismo, e me levou para a presença dEle, e me mostrou que eu não era órfão. Desculpa, irmãos, mas me emociona falar de Deus. E me mostrou que eu não era órfão, mas que eu tinha um pai que zelava por mim, que eu tenho um pai que olha por mim, que eu tenho um pai que me ama e que ama você no mais profundo do teu coração. Vale a pena ser amiga de Deus, porque Ele é lindo, e eu me emociono de falar dele e falar dessa palavra que para mim é a minha faculdade de vida. Eu falo que eu vivo sem qualquer coisa, mas eu sou um peixe fora d'água sem Jesus. É como me julgar eu sem Jesus, é como me julgar para fora do mar, que estou acostumada ali, o peixe acostumado na água, e eu não saber sobreviver sem Ele. Eu não sei sobreviver sem Jesus. Perdoe as minhas lágrimas, não é emocionalismo, não, é de dentro para fora. É amor pela obra, é amor porque Ele fez por mim, porque Ele faz pelos meus, pelos livramentos, irmãos. Depois disso tudo, eu ainda envergonhei o Evangelho, me afastei por 1 ano da presença do Senhor.
É um outro testemunho que eu vou contar, mas quando eu voltei com tudo. E eu voltei amando Ele, servindo Ele, pedindo a Ele a misericórdia, mas Ele me livrou até de ser morta, porque me perseguiram para matar, porque o inimigo ele não me quer no mundo, e nem eu quero. Então nós temos que ter a ciência que uma vez que você entrega teu caminho ao Senhor, você tem que confiar nele, porque Ele vai fazer tudo de melhor. Não olha para o homem, porque o homem é carnal e o homem pode te fazer levar à ruína. Não olhe para o pastor carnal, porque ele pode errar. Muitas almas estão se perdendo olhando para o homem, porque eu fui assim. Fui julgada por algo que eu não tinha feito, isso me doeu. Mas o meu Pai, o Redentor das nossas almas, me socorreu, me pegou com mãos fortes, me segurou. Através das orações, todos viraram as costas para mim, menos o Senhor. E eu não posso deixar de falar da irmã Rose também, a irmã Rose, esposa do pastor Carlos Eduardo, que mesmo eu perdida, só não voltei a fumar e não bebi. Mas eu não queria mais saber de igreja por decepção humana. Mas eles não me deixaram de mão, que foram meus últimos pastores em Minas Gerais. Pastor Carlos Eduardo, que eu amo demais. A esposa dele, a irmã Rose. Também tenho um carinho muito grande pelo pastor João Francisco, que é da mesma igreja, é o mesmo pastoreado, só que divide as igrejas, o pastor João Francisco, pastor Pierre, que foi o que eu voltei para Cristo, através da vida dele. Pastor Alisson, que no momento que eu mais precisei, ele e tua esposa estavam ali, foram pastores da comunidade evangélica da Glória de Deus, que foi o último ministério que eu passei. E eu só saí de lá porque eu mudei de lugar. Perdoa, irmãos. Perdoa. Falar de Cristo é muito lindo. Lembrar das obras de Deus, a gente chora. E eu só saí do ministério. Perdoa, irmãos. Eu só saí do ministério porque eu me casei e vim embora para São Paulo. Eu tinha que seguir o caminho de Cristo. Não importa onde eu estou. Mas são pessoas que eu carrego no meu coração pro resto da minha vida. Vale a pena servir esse Deus, irmãos. Vale a pena servir esse Deus. E eu me sinto como uma profetisa chorona na presença do Senhor, porque o amor que eu tenho por Ele é muito grande. Eu não sei falar, irmãos. Não tenho teologia, mas eu tenho o Espírito Santo de Deus e eu zelo. E eu tenho maior amor por esse Deus que cada dia que passa me mostra o teu amor, ainda que eu não mereça. Ainda que eu não mereça. Porque nós não somos merecedores de nada. É tudo pela misericórdia dele. Assim eu termino o resumo do meu testemunho. Como Deus faz. Como Deus transforma se você deixar. Deixa Deus trabalhar na tua vida hoje. Larga esse mundo de lado que não tem nada para você. Só destruição e ruína. E é daí para pior. Deus não falou que seria fácil. Jesus não disse isso quando ele desceu. Mas ele disse que enviaria o Consolador para estar conosco até a consumação dos séculos. E ele está conosco até o último dia. Passa céu, passa terra, mas a tua palavra não vai passar. Sirva esse Deus com amor. Sirva ele, ainda que tentam te parar. Maior é aquele que está contigo. Amém? Me perdoa pelas lágrimas, mas não tem como. Tem momentos que mexe e a gente chora. Eu tenho mania de dizer, deixa eu chorar. Chorar é de graça, não paga, Deus me deu.
E eu não tenho vergonha de chorar na presença do Senhor. Não tenho, irmãos. Porque eu sei o que Deus fez para mim. O que Ele tem feito na minha vida. Deus me deu um esposo que me honra. Um esposo, Diácono Wilson. Um esposo que era tudo que eu pedi para o Senhor. E eu pedi de joelhos. E Deus me deu. Deus me deu. Um homem que me honra. Que honra o Senhor. Que ama a obra de Deus. Que prega a palavra para as pessoas aí. Porque ele trabalha de motorista da Contígio. E ele vai para esse mundo e ele prega o evangelho. Um homem reverente ao Senhor. Um homem de Deus, como eu pedi. Deus, Ele dá o melhor para você. E Deus me deu o melhor. Não espere a perfeição, irmãos. Espere que Deus vai te dar o melhor. Não fuja. Não seja como Jonas. Siga o caminho de Cristo e Ele vai te dar o melhor. Ele vai te dar o melhor dele para você. Ele vai dar para mim e para você o melhor. Porque Ele dá o melhor. Deixa Deus escolher para você. Porque Ele vai te dar o varão. Enquanto eu tentei fazer com minhas forças, eu só fiz coisa errada. Mas quando eu deixei para o Senhor, que eu já tinha desistido, o Senhor me deu uma pessoa que eu honro, admiro e cuido como uma esposa, zelo do meu casamento, porque foi Deus que me deu. E isso fica ortogado para vocês. O vídeo hoje foi longo, mas eu não podia deixar de agradecer ao meu esposo que está comigo em todos os momentos. Agradecer a Deus pela vida dos meus filhos. A minha mãezinha, que eu amo demais, que é minha guerreira, que eu falei no primeiro vídeo. A minha mãezinha, que eu amo muito. Mãe, te amo, viu? Te amo no mais profundo do meu ser. Eu te amo, mãe. Te amo demais. A senhora é uma das razões da minha vida abaixo do Pai. Obrigado por nunca desistir de mim. Sempre estar comigo em todos os momentos. Estamos longe, mas perto do coração. Mas sempre que posso eu estou lá, perto da minha mãezinha. Irmãos, zela dos teus. Porque o Senhor, Ele tem uma obra com os teus também. Amém? Eu quero terminar esse testemunho orando. E agradecendo a Deus porque não foi fácil. Mas nesses dias de testemunho, o Senhor fez um reboliço sobre a minha vida. Nesses 5 dias de testemunho, nesses 4 dias de testemunhos que eu contei, o Senhor fez uma obra completa. E eu conto aqui com emoção. A minha filha, que 8 anos, desviou do caminho do Senhor, ontem me manda mensagem. Liga para o meu esposo, eu não estava em casa. Ela achou que ele estava comigo. E conta chorando que voltou para Jesus, que quer ficar firme com Ele, que sentia falta, aquela que um dia achou que Ele nem existia, virou quase um ateu. Então, você faz a obra do Senhor e o Senhor cuida dos teus. Eu não estou aqui fazendo barganha, mas o Senhor me conhece. E era uma das coisas que eu sempre, quando ia ministrar a palavra, eu pedia para o Senhor: visita minha filha. Um dia ela pagou um alto preço pela minha vida, subindo e descendo um monte, porque eu tinha afastado dos teus caminhos. Mas o Senhor é fiel e pedia aos irmãos: orem pela vida dela. Que ela um dia enxerga de onde o Senhor atirou, de onde ela veio, de onde eu vim. E que ela volte para os teus braços. E ontem eu recebo a notícia que ela voltou para Jesus. Para mim, o ano novo já começou com muita alegria, mais do que eu já tenho, porque eu já sou feliz de estar na presença de Deus. Mais feliz ainda quando você vê Deus trabalhar ao seu favor. Então, irmãos, não importa se você não sabe falar, importa o que está aqui dentro para fora. E é isso que o Senhor quer de mim, de você. Uma verdadeira adoradora, um verdadeiro adorador, um pregador, uma pregadora. Se seja um lavador de banheiro, mas faça tudo com excelência para Ele, porque a obra não é sua, a obra é para Ele. Que você vá para a igreja, zele com o maior amor do mundo, mas faça
para Ele, sabendo que você está fazendo para Ele. Assim como você obedece o patrão do serviço, obedeça a Deus. Seja reverente a Deus. Desculpa as minhas lágrimas mais uma vez, mas foi muito forte a presença de Deus e eu não podia deixar isso escondido, porque eu explodia, irmãos, porque Deus, Ele é lindo. E eu quero terminar orando, agradecendo por esses dias. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, porque o Senhor me otorgou de contar o testemunho, e eu sei que vai alcançar milhares e milhares de pessoas. Senhor, que cada um que ouvir, meu Pai, desde a parte 1 até aqui, que sejam impactados pelo Teu Espírito Santo, Pai. Renova a força daqueles que precisam ser renovados. Restaure, meu Pai. Levanta teus filhos que necessitam de Ti. Assim como o Senhor fez na minha vida e tem feito, faça com teu povo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que eles não sejam só servos do Senhor, mas que sejam amigos do Senhor. Tirando, meu Pai amado, tudo aquilo que não provém de Ti. Que sejam obedientes ao Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Louvado seja o Teu nome. Aqui termina mais uma Manhã com Deus. E eu te agradeço por estes testemunhos contados aqui, meu Pai. Eu te agradeço pela Tua presença. Eu te agradeço por cada vida que vai ser alcançada. Em nome de Jesus. Resumido foi, mas tudo para a glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, em nome de Jesus. Que Deus faça resplandecer sobre vocês o sol da justiça. E aqui termina mais um Manhã com Deus, com Paula Ferreira. Amanhã eu volto, se assim Deus permitir, se Ele não voltar para buscar-nos, para encontrar com Ele. Amanhã eu estarei de volta. Beijo grande. Quem vos fala, Paula Ferreira. Tamo junto. Deus abençoe, tenha um bom dia. A paz.